O plano de salvação. O céu encheu-se de tristeza quando se apercebeu que o homem estava perdido e que o mundo que Deus tinha criado estava a ficar cheio de mortais condenados à miséria, à doença e à morte, e que não havia como escapar. Toda a família de Adão devia morrer. Havia em Jesus uma expressão de compaixão e tristeza em seu semblante. Logo, ao aproximar-se da luz extremamente brilhante que envolvia o Pai, disse o anjo: ele está a conversar intimamente com o seu Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus estava em reunião com seu Pai. 3 vezes foi fechado pela gloriosa luz do Pai, e na terceira vez que saiu do Pai, a sua pessoa podia ser vista. Seu semblante estava calmo, livre de toda perplexidade e dúvida, e resplandecia de benevolência e formosura, como as palavras não podem exprimir. Ele então deu a conhecer à hoste angelical que havia uma saída para o homem perdido. Disse-lhes que tinha estado a suplicar ao seu Pai e ofereceu-se para dar a sua vida em resgate, para tomar sobre si a sentença de morte sobre si mesmo, para que por ele o homem pudesse encontrar perdão. Que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei de Deus, eles pudessem ter o acesso novamente ao favor de Deus. Jesus explicou que ele interviria entre a ira de Deus e o homem culpado, mas que seria odiado e rejeitado por muitos. Ele deixaria sua glória, apareceria na terra como homem e enfrentaria diversas tentações. Jesus também informou aos anjos que seria entregue aos homens, suportando a crueldade e o sofrimento causados por Satanás e seus anjos. Ele morreria de forma cruel e sofreria agonia intensa, tanto física quanto mental, carregando o peso dos pecados do mundo inteiro. No entanto, Jesus ressuscitaria ao terceiro dia e ascenderia ao Pai para interceder pelo homem desviado. Os anjos ofereceram suas vidas, mas Jesus explicou que apenas sua vida poderia pagar a dívida e salvar muitos. Jesus informou aos anjos que ele seria enviado à terra como resgate para a humanidade, assumindo a natureza humana e sofrendo grandes humilhações e sofrimentos. Ele disse aos anjos que eles testemunhariam seus sofrimentos e ódio dos homens em relação a ele, despertando uma profunda emoção neles. No entanto, Jesus os instruiu a não interferir e a agir apenas em sua ressurreição. Ele revelou que seu plano de salvação foi aceito pelo Pai e que ele receberia o reino eterno. Jesus pediu às hostes celestiais que se regozijassem com o fato de que, através de sua morte, a humanidade caída poderia ser exaltada novamente e desfrutar do favor de Deus e do céu. A alegria encheu o céu e as hostes celestiais cantaram louvores e adoração à misericórdia e sacrifício de Jesus. A escolha de Jesus de deixar o Pai e sacrificar-se pela humanidade não foi feita sem luta. Houve uma batalha nos céus para decidir se o homem culpado deveria ser deixado para perecer ou se o Filho de Deus deveria dar a sua vida por ele. Embora os anjos estivessem dispostos a oferecer suas vidas, a transgressão do homem era tão grande que somente a morte e a intercessão de Jesus poderiam pagar a dívida e salvar a humanidade. O trabalho dos anjos era ministrar a Jesus e proteger os súditos da graça contra os ataques de Satanás. Deus não poderia alterar ou mudar a sua lei para salvar a humanidade. Então ele permitiu que o seu amado Filho morresse pelos pecados do homem. Satanás se alegra ao ver o homem cair e tenta impedir o plano de salvação ao tentar dominar Jesus. Por fim, é descrito como Satanás, que costumava ser um anjo exaltado, se tornou o que é hoje, mantendo uma forma real e características nobres. Satanás, um anjo caído que está cheio de ansiedade, preocupação, infelicidade, malícia, ódio, engano e todo o mal. Sua testa, que antes era nobre, agora está afastada dos olhos, indicando a degradação das boas qualidades,
e o desenvolvimento de traços de maldade. Seus olhos são astutos e revelam grande penetração. Sua estrutura é grande, mas sua carne está flácida nas mãos e no rosto. Ele parece estar pensando profundamente, com um sorriso cheio de malícia e astúcia maligna. Adão e Eva foram expulsos do jardim, onde eram felizes antes de desobedecerem a Deus. Todo o ambiente mudou, e eles foram privados da comunhão com Deus. A lei de Deus não poderia ser mudada para atender às necessidades do homem. Os anjos de Deus foram incumbidos de informar a Adão e Eva que, embora pudessem alcançar perdão e reconciliação com Deus, não poderiam escapar das consequências de sua desobediência. Adão e Eva transgrediram a lei de Deus e perderam a posse do seu lar no Éden. No entanto, eles foram informados de que o Filho de Deus se ofereceu para morrer por eles, para que pudessem ser redimidos através da fé na expiação que Cristo faria por eles. Isso significava que o homem não estaria completamente sob o controle de Satanás, pois a fé nos méritos do Filho de Deus permitiria resistir às artimanhas de Satanás. Apesar da tristeza no céu pela transgressão de Adão e Eva, eles aceitaram o sacrifício de Cristo como forma de redenção. Adão e Eva compreenderam a magnitude de sua transgressão e preferiram suportar a penalidade em vez de ver o Filho de Deus fazer o sacrifício. A perspectiva do céu é de honra para aqueles que reconhecem a santidade e importância da lei de Deus. Adão foi informado de que a vida de um anjo não pode pagar a dívida causada por sua transgressão. A lei sagrada de Deus não pode ser alterada para atender ao homem em sua condição decaída. No entanto, o Filho de Deus, Jesus Cristo, poderia fazer uma expiação pelo homem, dando sua vida em sacrifício e suportando a ira de Deus. Os anjos revelaram a Adão que, através do sacrifício de Jesus Cristo, a vida e a imortalidade seriam trazidas à luz. Adão também recebeu visões do futuro, incluindo a expulsão do Éden, o dilúvio e o primeiro advento de Cristo na terra. O sacrifício de Jesus era suficiente para salvar o mundo inteiro, mas apenas alguns se aproveitariam disso. Muitos preferiam o pecado e a transgressão da lei de Deus, em vez de seguir as condições para a salvação através desse maravilhoso sacrifício. Adão foi levado a compreender o pecado e a transgressão da lei. Foi-lhe mostrado que a degeneração moral, mental e física resultaria da transgressão e que o mundo seria preenchido com miséria e sofrimento humano. A raça humana se tornou tão degradada que parecia sem valor e incapaz de compreender o mistério da expiação e o plano de salvação. No entanto, mesmo diante da fraqueza e debilitação da humanidade, Cristo continua a se interessar por eles e os convida a esconder sua fraqueza e pecado através da obediência e fé nos méritos do sacrifício oferecido. Embora a iniquidade e violência continuem a aumentar, ainda haverá alguns que preservarão o conhecimento de Deus e permanecerão imaculados. A raça humana foi amaldiçoada por causa da contínua transgressão, mas Cristo está disposto a oferecer redenção e salvação para aqueles que se arrependem e confiam nele. Cristo seria a oferta sacrificial feita pelo Adão após receber instruções especiais de Deus. Adão sentiu dor ao ter que tirar a vida de uma vítima para fazer a oferta pelo pecado. Essa cerimônia foi uma lembrança contínua de sua culpa e um reconhecimento de seu pecado. Ao sacrificar o animal, Adão percebeu a gravidade de sua transgressão e que apenas a morte do Filho de Deus poderia expiar seu pecado. Apesar disso, nas ofertas de sacrifício havia uma esperança para o futuro e uma luz em meio às trevas. No início, cada chefe de família era responsável por realizar a oferta sacrificial em sua casa. No entanto, à medida que a raça humana se multiplicava,
Pessoas designadas por Deus passaram a realizar esse ritual de sacrifício para o povo. O sangue dos animais era utilizado nessas cerimônias e manifestava sua fé, aguardando o grande e perfeito sacrifício do Filho de Deus, que a oferta de animais prefigurava. Sem a expiação do Filho de Deus, não poderia haver comunicação de bênção ou salvação de Deus para o homem. Deus era zeloso pela honra de sua lei. A transgressão dessa lei causa uma terrível separação entre Deus e o homem.